Olá, meus queridos, tudo bem? Sétimo ano, aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com mais uma videoaula para você revisar as matérias sobre os casos de concordância verbal, tá? Essa matéria encontra-se no livro 3, unidade 1 e 2, tá bom? Então vamos lá, pega o seu material, tá? Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar a gente. Pega o seu material, se organiza. Tudo que vai ser falado aqui, como é revisão, é importante você estar anotando, grifando, tá? Pegando os exemplos novamente. Gente, aquilo que a gente não revê, a gente esquece, não é verdade? Então a revisão ela é muito importante, tá? Ok? Então vamos lá? Olha o que eu tenho aqui. Só para recapitular, tá? Talvez você vá lembrar, inclusive, dessa tela, né? Por quê? Porque eu já trabalhei com ela numa outra videoaula, iniciando esse assunto, lembra? Então, casos de concordância verbal. Então, quais são as regras? Aliás, vamos lá. Qual é a regra geral? O que diz a regra geral na questão de concordância? A regra geral diz que verbo concorda com sujeito, ok? Então, aqui no caso do sujeito simples, ó, acompanha aqui comigo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa, tá? Se é a primeira pessoa do plural, por exemplo, nós, o verbo também se mantém aí, não é isso? Concordando com a primeira pessoa do plural. Então, vai ficar nós vamos ao cinema, tá? Alguns casos especiais, como por exemplo, quando a gente tem no sujeito um substantivo coletivo, tá? Ó, a multidão. Se a multidão indica pra gente um coletivo aí, de pessoas, muitas pessoas, o verbo não precisa ficar no plural, ele continua, ele permanece no singular. Então, uma multidão ou a multidão gritou pelo rádio, gritou pelo caminho, entendeu? Porque concorda, o verbo concorda com a palavra multidão, tá? Muito bem. Então, vamos então seguindo, porque essa parte aqui é o básico, né? Olha essa tela, gente, que legal. O sujeito é sempre a referência para a flexão verbal, né? Sempre relembrando com vocês isso, tá? O sujeito ali vai ser a referência para que esse verbo concorde com ele, ok? E aí, em regra geral, a gente sabe que esse verbo concorda com o sujeito. Isso a gente já viu. Tem algumas regrinhas e nós vamos iniciar pelas expressões partitivas, tá? O que é isso? Olha aqui essas expressões, esses termos, essas palavras aqui juntas, ó. A maioria de, parte de, uma porção de, a maior parte de alguma coisa, né? Grande número de pessoas. Vai pensando aí, vai formulando aí. Metade de. Então, todas essas expressões indicam partes de alguma coisa. Por isso o nome expressões partitivas, tá? E a gente sabe que o verbo ele vai poder ficar no singular ou no plural, vai depender de alguns casos, de algumas regrinhas, ok? Então, olha só. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão que indica quantidade, e aí é quantidade aproximada. Então, vamos lá, eu tenho o sujeito da oração e ali eu tenho uma quantidade aproximada, seguida de um numeral mais um substantivo, esse verbo vai concordar com o substantivo, tá? Quer ver? Vou pegar aqui com você um exemplo, ó. Aqui no seu livro, deixa eu compartilhar aqui com você rapidinho. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui... seu livro mesmo, tá? Aqui, expressões partitivas, tá vendo? Ok? Vamos aqui embaixo um pouquinho, ó. Aqui, vamos lá. Tá? Aqui. Menos de, tá? Ó, exemplo do seu livro. Vou até aumentar um pouquinho. Aqui. Menos de 30 parlamentares. Então, olha só. Menos de é a expressão partitiva. 30 é o numeral. E parlamentares é o substantivo. Esse parlamentar está no singular ou no plural, gente? Parlamentares. Está no plural, ok?
Então, isso quer dizer que o verbo concorda com esse substantivo. Então, vai ficar como? Menos de 30 parlamentares derrubaram o veto do governador. Ok? Tá? Menos de 30 parlamentares derrubaram. Olha outro exemplo aqui. Expressão partitiva, numeral, substantivo. E aí o verbo concorda com o substantivo, tá? Ó, cerca de 4, ó o numeral, cerca de 4 cães, cães no plural. Então o verbo, ó, no plural. Então cerca de 4 cães do projeto Amigo Bicho participaram, tá? Vamos tirar um monte de palavras, vamos falar assim, ó, 4 cães participaram, ok? Plural, plural, todo mundo concordando, é isso, tá? Agora olha aqui embaixo, outra expressão partitiva, mais de um, tá? Mais de um. Aí vamos lá, continua. Mais de um voluntário, aí repara, o substantivo aqui, ó, é voluntário. Tá no singular ou no plural? Singular. Então, gente, o verbo, olha aqui, singular. Percebeu? Vamos ler a frase toda? Ó, mais de um voluntário do projeto Amigo Bicho participou da sessão, tal. Vamos chegar para cá. Da sessão da Assembleia Legislativa. Viu, gente? Não é difícil, tá? Só prestar atenção. Tem expressão partitiva, tem numeral, tem substantivo. O verbo vai concordar com o substantivo, tá bom? Deu para entender? Deu, né? Tranquilo. Vamos ver aqui embaixo mais um pouquinho? Ó. Deixa eu subir aqui. Aqui. Só para confirmar o que a gente está falando, tá? E aí a gente fecha essa parte. Expressões partitivas, ok? Ó. Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada, como nós vimos aí, cerca de, perto de, mais de, menos de, tá? Seguida de numeral e de substantivo, aí o verbo concorda com o substantivo. Entendeu? Expressão partitiva, numeral, substantivo. Como é que vai ficar o verbo? Vai depender do substantivo, tá? Aí, presta atenção aqui. Quando a expressão mais de um estiver associada a verbos com a ideia de reciprocidade, o que é isso, gente? Reciprocidade. A ação, ela tanto vai como ela volta, né? O sujeito, ele tanto realiza como recebe. Então, olha só. Mais de um parlamentar se ofenderam, né? Falei até errado aqui. Mais de um parlamentar se ofenderam na sessão. Sabe o que é isso? Um jogando ofensa para o outro, né? Então, eles estão realizando a ação e também estão sofrendo, tá? A ação desse verbo, né? Então, nesse caso aqui, o que ele diz pra gente? Ó, o verbo ficará no plural. Então, vamos lá. Mais de um parlamentar se ofenderam na sessão da Assembleia Legislativa. Ok? Verbo no plural. Percebeu? Legal? Lembrou? É isso, é revisão, tá? Então, você pode tanto acompanhar aí pelo seu livro, você pode e deve pegar o seu caderno para trazer de novo esses exemplos. Não precisa copiar tudo. Anote as frases. É importante, anote as frases e aí você sublinha as partes e coloca a regrinha embaixo. Entendeu? Faz isso aí, monta isso aí que você vai ver como vai te facilitar e você vai entender melhor a matéria, tá bom? Vamos seguindo então? Vamos falar agora sobre os nomes próprios, ó, aqui embaixo, ó. Nomes próprios, no plural. Como é que vai ficar isso, gente? Vamos lá para a regra. O que diz a regrinha pra gente? Olha só. Vamos lá. Presta atenção aqui. Tá aparecendo aí para você? Aí. Bom. Quando o sujeito é representado por um nome próprio no plural, o verbo ele concorda com o artigo que o antecede, tá? Se o artigo estiver no singular ou se não houver o artigo, o verbo fica no singular. Então, aqui o exemplo. Os Lusíadas narram, ó,
verbo concordando, o artigo no plural, então verbo no plural, tá? Agora, se ele se referisse somente à obra, veja bem, o Lusíadas, pessoal, é o nome de uma obra literária, ok? E aí, se ele se refere ao nome, os Lusíadas, então o verbo fica no plural. Agora, se ele fala assim, ó, os Lusíadas narra, se esse verbo está no singular, é porque ele está se referindo à palavra obra, a obra literária, entendeu? Ele está dando ênfase para a obra literária, e aí o verbo pode sim ficar no singular, tá? Ok? Mas aí você fique atento, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de cima, ó, do próprio livro, tá? Vamos lá. Olha aqui, os Estados Unidos seguiram a tendência britânica de extinguir, né, o jornal em papel. Repara, por que seguiram? Por que o verbo está no plural? Ele está justamente concordando, ó, o artigo no plural aqui na frente, os, tá? Agora observe aqui embaixo. O Amazonas é. O Amazonas. Amazonas não está no plural? Ah, tá, mas espera aí, não é isso. Eu tenho que olhar para o artigo. Então, olha só, o, tá? É. Ok? Está se referindo ao rio. E Amazonas é o nome do rio, não é isso? Então, o verbo vai concordar com o artigo. Se o artigo estiver no singular, verbo no singular. Se o artigo estiver no plural, verbo no plural. É isso. E se não tiver artigo na frente do nome próprio? Olha aqui embaixo. Minas Gerais responde. Minas Gerais, né? E o verbo responde no singular, tá? Não tem artigo. Ok? Muito bem, gente. Tranquilo, né, pessoal, essa parte? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre as porcentagens. Viu quanta regrinha tem para os casos de concordância verbal? É, e tem que ter atenção, né? Então, olha só, porcentagens. Vamos ver aqui. Ó, quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, tá? A seguida, né, de substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo. É quase igual à expressão partitiva, tá? Então, olha aqui. Apenas 7% dos entrevistados. Entrevistados é o substantivo? Sim. Está no plural? Sim. Então, o verbo concorda com ele. O verbo fica no plural. Então, 7% dos entrevistados leem jornais. Ok? Acompanha aí, ó. Tá? Agora, olha o segundo exemplo. 37% do público entrevistado usa a internet. Por que entrevistado aqui ficou no singular? Ah, porque está concordando com o público, que está no singular. Percebeu? Então é isso. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Tá? Tranquilo aí? Muito bem. E aí você pode rever os exemplos do livro, né? Fazer aí novamente, tá? Sem problema. Pronome relativo. Pronome relativo, gente. Pronome relativo que, por exemplo, né? Que é um pronome, é o universal e ele se refere o que? Vamos relembrar. Ele se refere a uma palavra que já foi mencionada no texto, né? Ele é muito importante. Ele substitui palavras, ele evita a repetição, tá? Ele é um elemento também de coesão. Ele é um elemento de coesão muito importante, ok? E aí, gente, observe que tudo que você vai aprendendo de regras relacionadas à gramática, você vai aplicar na sua redação, na sua produção textual. Só que agora de forma correta, adequada, obedecendo às regras, entendeu? Obedecendo à concordância verbal. Então, quando você for fazer uma redação agora, preste atenção nessas regrinhas, porque agora você vai trabalhar junto, né? Você vai utilizar o que você está aprendendo na parte gramatical do português na sua redação,
tá? E já vai treinando, né, gente? Quando chegar lá na frente, no seu vestibular, né? Você vai entender melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Tem muito caminho aí pela frente a seguir. Vamos treinar, né? Ó, o pronome relativo que? Quando o sujeito, tá? Olha o que tá escrito aqui. É o pronome relativo que o verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, você tem que ficar atento a palavrinha que tiver antes do que. Ou exemplo, lei que autoriza. Por que o verbo aqui ficou no singular? Porque ele está concordando com a palavra lei. É como se o que estivesse, né, no meio, tá? Tem uma palavra antes, tem o que e tem o verbo depois. Então, você tem que ficar atento à palavra que está antes do que. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, animais de estimação que não causem. Por que causem, professora? Por que não poderia ser o causa aqui? Porque o causem, o verbo causar aqui, está concordando com animais, ó, que está no plural. E animais vem antes do que, tá? Deixa eu até subir aqui para ficar melhor para você ver. Ok? Aqui, ó, animais não causem, ou animais de estimação que não causem perigo. Ok? Pronome relativo quem, gente? Ó, o quem agora. Quem se refere à pessoa, não é isso? Tá? Então, deixa eu sair daqui porque acho que eu tô atrapalhando o cantinho aqui para você ver. Se o quem se refere à pessoa, olha só, quando o sujeito é esse pronome relativo quem, o verbo ele concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver o exemplo. Ó, foram os profissionais da saúde quem se preocuparam, né? Vamos tirar o quem, vamos ler. Vai ficar assim, ó. Os profissionais da saúde se preocuparam, tá? Então, o verbo concordando aí com profissionais, tá? Agora, olha aqui embaixo. Foram os profissionais da saúde quem se preocupou, tá? Terceira pessoa do singular. Entendeu? Então, você pode, como ele diz aqui, ó, o verbo concorda com o antecedente ou fica no singular, tá? E aí, mesma coisa lá do que. Olha sempre pro nome, para a palavra que está na frente, antes dele aqui, ok? Atenção. Vamos pegar todas as atenções relacionadas aqui, tá? No livro, ó. A concordância do pronome quem, na terceira pessoa do singular, pode parecer estranha, mas é fácil perceber que ela está correta. Basta iniciar o período com o pronome. Por exemplo, quem se preocupou com os pacientes foram os profissionais da saúde, tá? Se você achar que está estranho, deixa no plural, mas saiba que pode ficar na terceira pessoa do singular, tá bom, gente? Eu sei que são muitas regrinhas, mas vamos lá, com calma. Por isso que eu falei, pega o caderno, organiza, reescreve os exemplos, coloca embaixo de cada frase a regra referente, tá? Sublinhe, pausa o vídeo se for necessário, faça com calma, sem pressa, na intenção de realmente entender, tá bom? Vamos ver agora aqui uma outra expressão, que é a expressão um dos que, tá? Um dos que foram na reunião, por exemplo, só para você entender, o que é isso, um dos que, ok? Então, imagina um grupo de pessoas e uma daquelas pessoas é mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. Essa expressão, ela exige o verbo no plural, olha aí. Né? A gente fala um dos que, mas a gente usa o verbo no plural, porque existe um grupo maior de pessoas e somente um realizou alguma coisa. Então, essa expressão exige o verbo no plural, tá? A tendência na linguagem correta e mesmo em textos literários é a concordância no singular, enfatizando assim o ser ao qual o processo é atribuído. Mas em se tratando de linguagem jornalística, né, em que se busca a neutralidade, então deixa eu subir aqui, tá? Para você acompanhar também. Então, olha só, é recomendável então o emprego no plural. Vamos ver o exemplo, ó. A autorização do PET no hospital foi concedida por quem?
por dos médicos que cuidaram do paciente. Olha a expressão aqui. 2, tá vendo? Ver se eu consigo botar aqui uma corzinha para você. Não tem, vamos ver aqui. 2 e o que aqui, ó? Tá? 2 que. Percebeu aí? Foi concedida por 2 que. E aí o verbo ficou no plural, tá? Muito bem. Tranquilo, né, gente? Até aí. Vamos falar agora da concordância do verbo com o sujeito composto. Falamos até então sujeito simples, né? Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, a questão do sujeito composto, tá? Observe aqui, ó. Voluntários e cães do projeto participaram. Repara que a gente tem sujeito composto aqui, ó. Voluntários e cães. São os núcleos desse sujeito composto, tá? Núcleos distintos, né? Diferentes. Então, se eu tenho mais de um núcleo, eles estão aí realizando a ação, o tempo aliás, o verbo fica no plural, tá? Observe essas orações aqui de baixo, elas começam com o verbo, ó, concordaram com a visita ao médico do paciente e o infectologista. Então, nós temos aqui, ó, 2 núcleos, o médico e o infectologista, e o verbo no plural, tá? Não importa se está na ordem inversa, começando com o verbo e o sujeito lá no final, não tem problema. Agora, olha aqui, autorizou a entrada de animais no hospital? Quem autorizou? O médico do paciente e o infectologista. Então, também tem um sujeito composto, núcleos diferentes, só que começa com verbo. Então, existe essa opção, ou eu deixo no plural, ou eu deixo no singular, tá? Autorizou a entrada de animais no hospital o médico do paciente e o infectologista, tá? Então, é só ficar atento à forma como você quer organizar aí e concordar a sua frase. Olha o exemplo. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. Então, pensa aí comigo. Tem uma frase. O sujeito é composto. Ele está na ordem direta. Ele começa a oração. Beleza. O verbo fica no plural. Tranquilo. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, aí o verbo pode ficar no singular, concordando então com o núcleo mais próximo dele, tá? Foi o que a gente viu lá no exemplo ali em cima, beleza? Muito bem. Anota isso aí, tá, gente? É importante. E quando o sujeito da frase, ele é constituído por pessoas gramaticais diferentes, como é que fica? Como assim, professora? Olha aqui. Tu, ele e eu. Tu e ele. Então, nós temos aqui o quê? Pessoas diferentes, né? Segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, entendeu? É isso que a gente está querendo dizer. Então, olha só. Tu, ele e eu não somos nós? Então, o verbo vai concordar com a primeira pessoa do plural. Nós votaremos a favor da lei. Porque está considerando, ó, tem um eu aqui, tá? Tu, ele e eu. Agora, olha aqui. Tu e ele é o vós, né? Ó, tu e ele é o vós. Então, vós votareis. É a segunda pessoa do plural. Percebeu isso? Tu, ele e eu, por ter o eu, por ter a primeira pessoa aqui, ó, somos nós. E aí eu concordo com a primeira pessoa do plural. Agora aqui embaixo, tu e ele é o vós. E se é o vós, é a segunda pessoa do plural. Tá? Muito bem. Se a gente presta atenção na regrinha, gente, não fica difícil. Tá? A questão é dar atenção às regras, tá? Vamos ler aqui. Ó, acompanha aí comigo. A concordância com o sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes obedecerá ao seguinte esquema. Então, vamos lá. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda, tá? Que, por sua vez, prevalece sobre a terceira, ok?
Atenção! Como a segunda pessoa do plural não tem um uso corrente, né? No caso, o vós. Tá falando do vós, tá? A gente usa o vós, pessoal. Pensa aí. Quando é que a gente usa o vós? A gente não usa, né? Não usa. Verdade é essa. Então, olha só o que ele tá querendo dizer. Podemos usar o verbo na terceira pessoa do plural, considerando, né, eles, tá? Tu e ele, ó, votarão a favor da lei. Tu e ele, percebeu? Então pode também considerar a terceira pessoa do plural ou o vós, que é a segunda pessoa do plural, tá bom? Muito bem. Agora aqui, gente, núcleos do sujeito ligados por ou. Então, olha só, se você tem núcleos do sujeito, tá? Ligados pelo ou, como é que vai ficar essa concordância verbal? Vamos ver aqui, ó. Se os núcleos do sujeito estiverem unidos por ou, o verbo ficará no singular ou no plural, de acordo com o valor semântico, tá? Da conjunção, que pode ter sentido de adição, e aí presta atenção aqui, porque o ou ele pode trazer o sentido de adição ou de exclusão, tá? E aí o verbo vai ficar no singular ou no plural, ok? Então vai ter que prestar atenção aí. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de cima, ó, aqui. Cães ou gatos precisam de guias e de coleiras para visitação. Tá vendo? Cães ou gatos, tá? Na segunda oração, o governador do estado ou o autor da proposta de lei comemorará o resultado. Ou seja, vamos lá, gente. Na primeira aqui, ó, cães ou gatos precisam de guias? Os dois precisam, né? Então aqui esse ou traz ideia de adição, tá? É como se a gente estivesse falando cães e gatos. Agora embaixo é a ideia de exclusão, porque olha só, somente um vai comemorar o resultado da votação. É como se falar assim, somente um será o campeão, então vai excluir o outro. O governador do estado ou o autor da proposta. Quem será que vai comemorar? Quem será que vence? Entendeu? Então a ideia, o sentido muda, tá bom? Belezinha? Tranquilo até aí? Muito bem. Então vamos aqui, ainda trabalhando a questão de concordância verbal, né? Aqui já é parte interpretativa, os exercícios você já fez, né? Tá? Vamos aqui. Não vou ver nada disso aqui com você, porque isso tudo a gente já fez, tá? Só tô revendo as regras mesmo para você poder ter aí a base para o seu estudo, ok? Que são a concordância verbal, tá? Muito bem. Aqui, ó, nesse resumão, né, que a gente tem, deixa eu diminuir, ó. Aí no seu livro, tá? Tá vendo? Aí aqui na unidade 2, deixa eu aumentar um pouquinho. Se você quiser, ó, aqui a regra geral, expressões partitivas, esse resumo aqui também é bem bacana. Você já deve ter ele completinho aí, tá? No seu livro. E aí você pode estudar por ele também para a questão da prova, né, gente? Tá? Muito bem. Então é isso. Aqui a gente passa essa parte toda interpretativa, que ela é muito importante, mas você deve estar vendo com a professora de redação. E agora a gente pega aqui a concordância verbal 2, rapidinho, tá? Que é a concordância do verbo ser, né? Olha só o que ele diz aqui pra gente com relação à concordância do verbo ser. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Ok? Concordância do verbo ser. Ó, os adolescentes são a preocupação. O verbo ser, gente, é um verbo de ligação, lembra? Então, aí você tem que ficar atento ao seguinte, tá? Quando o sujeito
Porque aí pensa, o verbo ser liga um predicativo ao sujeito, né? Então, quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que indique pessoa, o verbo ser concorda sempre com a pessoa. Então, olha só, sujeito aqui indicando pessoa, o adolescente, os adolescentes, tá? E aí o verbo ser vai concordar com a pessoa. Se está no plural, verbo no plural. Se está no singular, verbo no singular. Por exemplo, os adolescentes são a preocupação da família, ou o adolescente é a preocupação da família, tá? Sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa. Como é que vai ficar? Olha aqui, meu vício, que é o sujeito e não é pessoa, eram as redes sociais, tá? As redes sociais, sujeito que não é pessoa, eram meu vício. Então, quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que não indica pessoa e um estiver no singular e o outro no plural, o verbo ser concorda preferencialmente no plural. Por isso que o verbo ser aqui ficou no plural. Eram, tá? O verbo ser pode ficar no singular, fazendo prevalecer a importância do sujeito sobre o predicado, quando você quer dar ênfase, entendeu? Por exemplo, ó, a rede social era apenas horas perdidas de sono. Então, a rede social era, eu quero dar ênfase a esse sujeito, tá? Ok? Vamos ver aqui embaixo o pronome pessoal como sujeito ou como um predicativo, tá? Ó. O maior exemplo de vício na internet são eles. Nós seremos os únicos responsáveis, tá? Então, você também tem aqui o sujeito, indicando aí, ó, o maior exemplo de vício na internet são eles, ó, o pronome aqui, tá vendo? E o nós aqui no início da oração, tá? E assim você tem concordância verbal também com os pronomes demonstrativos, ó. Tudo, isto, isso, aquilo, tá? E aí o verbo concorda com o predicativo, por exemplo. Tudo são preocupações válidas, são preocupações. Aquilo eram meus endereços de e-mail, tá? Então, se a frase começa com o pronome demonstrativo, o verbo vai concordar com o predicativo, tá bom? E aqui, ó, expressões que indicam quantidade, a indicação de horas, tá? O verbo ser, ele acaba ficando invariável, né? Quando o sujeito é formado por expressões como é muito, é pouco, é suficiente, tá? Então, aí você tem que prestar atenção nessas construções. E aí coloca também essas orações no seu caderno, tá, pessoal? Ó, é 1 hora, são quase 2 horas, eram 4h20, e aí vai depender do numeral, né, gente? Na indicação de horas, distâncias e datas, o verbo ser concorda com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, a oração não apresenta sujeito, tá? Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo ser vai admitir 2 construções, ó. Hoje é dia 17 de julho, ontem não foi dia 12 de julho, são 11 de setembro, tá? E aí, se tiver a palavra dia na oração, com o verbo ser no plural, o termo dia, ele acaba ficando subentendido, não é isso? Quando, no caso aqui, ó, são 11 dias, o dia não aparece, mas o verbo fica no plural, tá? Muito bem, então eu termino aqui, e aí espero que você tenha relembrado, né, essa matéria aí, sobre concordância verbal, tá, gente? Fica com Deus, continue estudando, vai dar tudo certo e ó, até a próxima. Tchau, tchau.